Shalom, amados! Seja bem-vindo ao canal Berahote, o canal de bênçãos para a sua vida. Eu sou o pastor Josuel Santana e nós estamos aqui para mais uma meditação. Antes de iniciarmos, quero convidar você que ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva no nosso canal, ative o sininho para você ser notificado todas as vezes que nós tivermos um vídeo novo e ajude-nos a espalhar a mensagem da Bíblia entre as pessoas, indicando o nosso canal entre seus amigos, parentes, aqueles que gostam de ter conhecimento das coisas do Eterno. Nesse vídeo de hoje nós vamos falar sobre um mês que está chegando no calendário bíblico. Para você ficar bem situado, nós temos o calendário bíblico e temos o calendário que é chamado no mundo secular de calendário gregoriano, que foi um calendário montado, preparado pelo Papa Gregório, e ele mudou algumas coisas, inclusive uma coisa muito importante que nós vamos falar hoje, que é a comemoração do dia do Ano Novo. Então, nós temos um calendário bíblico, que é aquele calendário que o Eterno organizou e falou, olha, nesses meses, nesses períodos vocês devem comemorar tais festas, fazer tais coisas. E nós estamos no calendário bíblico, no penúltimo mês. Esse aqui é o penúltimo mês do calendário bíblico. Então, quando acabar esse mês é o mês de Ave, é chamado no calendário bíblico de mês de Ave. Quando acabar o mês de Ave, começa o mês de Elul, e é sobre o mês de Elul que nós vamos falar. O que há de tão importante no mês de Elul? O que significa? Para que nós devemos nos preparar no mês de Elul? E só para vocês terem uma ideia, o mês tem 30 dias e depois já começa o ano novo e entra o mês de Tishrei. E no mês de Tishrei nós temos 10 dias também que são considerados especiais na Bíblia e nós vamos ver um pouquinho sobre isso. Para começarmos, amados, a palavra Elul é uma palavra hebraica, ela é um acrônimo de uma frase em hebraico. A frase é Ani ledodi vedodi li. Eu sou do meu amado e o meu amado é meu. Está lá em Cantares, capítulo 6 e o verso 3. Naquele diálogo entre Salomão e a Sunamita, que é trazido como um diálogo entre o povo de Israel e Deus. Então, o mês de Elul, a palavra Elul, ela é um acrônimo que significa Ani ledodi vedodi li. E, amados, é um período que nós temos que começar a nos preparar para duas festas ultra importantes na Bíblia. Duas festas que movem demais a nossa vida, que é a preparação para o Rosh Hashanah. E o que é o Rosh Hashanah? Depois eu vou fazer um vídeo específico sobre o Rosh Hashanah e você vai entender melhor. Mas por cima, para que você tenha uma ideia, é o dia do Ano Novo. Rosh Hashanah é o primeiro dia do mês de Tishrei, é o dia do Ano Novo. Biblicamente é quando se inicia um novo processo, o ano. Nesse dia, não só nesse dia, mas 10 dias depois do dia 1º de Tishrei, do dia 1º até o dia 10, é na Bíblia aceito que é um período que Deus está julgando a terra. E nesse período são aonde são lançados pelo Eterno decretos para o nosso próximo ano. Então a nossa vida ela é passada por uma balança de 1º de Tishrei até 10 de Tishrei. Ela é passada numa balança, o Eterno nos julga, é um período de julgamento, é um período que nós temos que ter bastante cuidado. E depois disso vem Yom Kippur, que é o dia do perdão. Eu também vou fazer um vídeo específico sobre Yom Kippur, o dia do perdão. Mas por que o mês de Elul ele é tão importante? Porque é mais ou menos assim. Vamos supor que você vai passar por um julgamento, por um juiz. O que você gostaria de lidar com esse juiz?
marcasse uma audiência e você fosse lá, expusesse todas as suas coisas, reconhecesse aonde você errou, aonde você precisa melhorar e ver qual é a sentença que ele dá, ou que você ficasse sendo observado por esse juiz por 40 dias e após esses 40 dias você receber uma sentença do juiz. O mês de Elul, irmãos, ele começa no dia 21 de agosto. 21 de agosto. Então, no dia 21 de agosto começa o mês de Elul. É, segundo a tradição rabínica, o período que nós precisamos começar a nos preparar para o dia de Yom Kippur. É uma jornada, assim como o povo de Israel ficou 40 anos no deserto, é uma jornada de 40 dias. E nesses 40 dias ele vai iniciar agora no mês de Elul e ele vai terminar em Yom Kippur. Então, nós precisamos nesses 40 dias termos uma consciência, uma mentalidade, um pensamento sempre de se arrepender dos pecados, fazer uma autoanálise nossa. Suponhamos que você tivesse conhecimento, para muitos eu tenho certeza que é o primeiro conhecimento que a pessoa vai ter a respeito desse período, mas vamos supor que você tivesse conhecimento. Você tem 40 dias para você fazer uma análise da sua vida. Nesse último ano, eu melhorei como servo de Deus ou eu piorei? Eu fui mais atento às coisas espirituais ou eu fui menos atento? Algum pecado eu relevei-o, fiz com que ele se tornasse parte integrante da minha vida e eu não deveria? Então, são 40 dias para você se arrepender verdadeiramente dos seus pecados. Então, a partir do dia 1º de Elul, nós vamos colocar 7 vídeos, um vídeo para cada dia da semana, que contém as selihotes. O que são as selihotes? São orações que nós devemos usar como base e fazer para que nós possamos ter o nosso coração contritado. Ter o nosso coração numa condição de arrependimento verdadeiro. Então nós temos 40 dias para ir se preparando para o grande dia, que é o dia de Yom Kippur. E quando eu fizer o vídeo do dia de Yom Kippur, você vai ver a importância que tem essa preparação. É como se nós tivéssemos uma dívida e essa dívida nós pudéssemos pagar em 40 prestações. É muito melhor do que pagar em um dia só, pagar uma hora só. Alguém pode falar, não, mas eu não preciso. Precisa. Os seus erros, as suas falhas, você, para receber perdão de Deus, você precisa da pessoa de Jesus. Mas para você mesmo, você precisa se reconciliar com Deus. Jesus é que faz a mediação entre você e a reconciliação com Deus. Mas você precisa chegar diante de Deus e chegar diante dele contristo. Então, para começar, o mês de Elul ele começa, para você ter uma ideia, depois eu vou passar alguns textos na Bíblia, mas o mês de Elul ele vem depois de 2 meses de muita angústia para o povo de Deus. Por quê? Porque o primeiro mês é o mês de Tamuz. E o que aconteceu no mês de Tamuz? Foi o mês em que os espias cometeram aquele pecado de verem a terra prometida e depois eles falaram mal da terra prometida, e por eles terem feito isso, Deus determinou que eles fossem andar errantes pelo deserto durante 40 anos. Eles não tinham esse decreto de ficar andando 40 anos no deserto, mas por causa do pecado deles, eles acabaram tendo que andar 40 anos e morrer no deserto. Depois do mês de Tamuz vem o mês de Av, que é o mês que nós estamos vivendo. E nesse mês de Av, amado, aconteceu um segundo pecado em Israel, que foi muito drástico, que foi o quê? O pecado do bezerro de ouro. Às vezes nós lemos a passagem sobre o bezerro de ouro e nós achamos que não tem tanta coisa assim, mas tem. Por quê? Se vocês lembrarem da circunstância que circunda o pecado do bezerro de ouro, o que aconteceu? Moisés estava no monte, irmãos, recebendo as 2 pedras que Deus havia feito, recebendo as leis de Deus.
Então, Deus estava preparando o povo para um nível de santidade imenso. E aí o que aconteceu? Moisés ficou 40 dias, provavelmente Moisés ficaria até mais, porque quando Deus vê o povo pecando, ele manda Moisés descer. Então o que acontece? Ele está recebendo a lei, ele está recebendo as tábuas de pedra, e aí Deus fala: Moisés, desce logo, porque o teu povo, aquele que tu tirou do Egito, isso é uma coisa tremenda, essa frase. Depois a gente vai ter oportunidade de podermos discutir sobre essa frase. Esse teu povo corrompeu e tem pecado. E quando Moisés desce do monte, que ele chega ao arraial, o que acontece? Eles estão adorando o bezerro de ouro. Esse pecado no mês de Av, ele é tão sério, e é por isso que nós temos que ficar atento ao que a Bíblia nos ensina. Por quê? A nossa vida, ela é cíclica. Então, não tem jeito. A nossa vida, ela é medida por alguns ciclos. Primeiro, um ciclo diário. O que é um ciclo diário? Você acorda de manhã, vai até o fim e dorme. Amanhã, esse ciclo é renovado. De novo, acorda, vive e dorme. Acorda, vive e dorme. O segundo ciclo que rege a nossa vida é o ciclo semanal. Então você começa domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta e chega no sábado, que é o Shabat, é o dia especial para Deus. Quando você chega no Shabat, o que acontece? Você começa de novo. É o fim de um ciclo. O primeiro é um ciclo de 24 horas, o segundo é um ciclo de 7 dias, o terceiro ciclo é o ciclo da lua, que aí é o ciclo lunar, né? A gente olha para a lua nasce, cresce, se torna cheia e depois mingua. Então o que acontece? É um ciclo de 30 dias que é o ciclo do mês. E o outro ciclo, o próximo ciclo, é o ciclo de um ano. Então você começa, se você for falar biblicamente, você começa Tishirei, até o mês de Av. Se você falar no mundo secular, qual é o problema? Você pode me perguntar assim: Josué, qual é o problema entre o calendário bíblico e o calendário secular? O problema, amado, é que quando você obedece, conhece o calendário bíblico, você vive sob as ordenanças do céu. O que o céu falou, nesse período vai ser isso, você está gozando dessas bênçãos. Quando você simplesmente decide obedecer o calendário do Papa, que é o calendário gregoriano, você vive segundo os tempos estabelecidos pelo Papa. Então nós precisamos, hoje mais do que nunca, voltarmos para termos um conhecimento bíblico e conhecer o calendário bíblico. Porque existem datas lá que é importantíssima para nós e nós não a fazemos uso porque nós não temos esse conhecimento. Então, o mês de Av, ele termina com... Vou voltar a falar sobre o pecado do bezerro de ouro. Dia 9 de Av é o dia do pecado do bezerro de ouro. Esse dia foi tão terrível que os dois templos, o primeiro templo e o segundo templo de Jerusalém, foram destruídos no dia 9 de Av. Então, quando nós fazemos uma análise de que a nossa vida é cíclica, olha, sempre, amados, se você parar para pensar um pouquinho aí agora, as coisas não vivem indo e voltando na sua vida, indo e voltando, indo e voltando. Você lidar com a situação hoje, daqui a pouco você lidar com ela de novo. Por quê? Porque a vida é cíclica. E enquanto você não consegue lidar com essas circunstâncias, ela fica voltando. Então é por isso que nós nascemos. Nós nascemos para nós evoluirmos espiritualmente, e nessa evolução que nós buscamos espiritualmente, o que vai acontecer? Nós vamos ter a expectativa de ir melhorando e viver sempre apenas as bênçãos. Quando chegar a época do bezerro de ouro, nós não vamos estar presos no bezerro de ouro, nós vamos estar livres do bezerro de ouro. Então, essa é a evolução espiritual que nós precisamos buscar. Então, depois do mês de Av, que é um mês ultra triste, Deus, porque agora, quando chegar 21 de abril, 21 de agosto, que é o 9 de Av, Moisés sobe novamente para o monte. Moisés subiu, ficou 40 dias, recebeu as tábuas. Desceu, viu o pecado do bezerro de ouro, quebra as tábuas. E o que o Eterno decide fazer com o povo de Israel naquela época? Ele decide matar o povo. Então ele fala: Moisés, sai do meio, eu vou matar todo mundo, vou matar Arão. Nesse aí nem Arão escapa. Vou matar Arão, vou matar todo mundo e vou fazer de você uma nova nação. Ele fala para o povo: olha, eu vou subir ao Eterno e vou buscar perdão para vocês, vou interceder por vocês para que vocês não sejam destruídos.
E ele fica lá 40 dias, argumentando com Deus, falando com Deus, pedindo com Deus, fazendo com que Deus possa mudar esse decreto. Por isso que eu falei que é um período de juízo, de julgamento, é um período que Deus... E eu não tenho tempo, porque os vídeos não podem ser muito longos, mas se você olha na história, é um período que aconteceu muita coisa. Vou só falar de duas que aconteceu nesse período. A queda da bolsa em 29, lhe deu no período dos últimos 10 dias. E o ataque de 11 de setembro também foi nos últimos 10 dias desses 40 dias que nós estamos falando. Então, nós precisamos entender. Há uma parábola no meio judaico que conta para a gente ter uma ideia do que é o mês esses 40 dias, mês de Elu. Uma vez por ano, um rei muito poderoso deixa seu palácio, seus guardas, seu luxo e vai até o campo para encontrar seus súditos. No campo, as pessoas podem perguntar o que quiserem ao rei. Não precisam esperar em longas filas, passar por revistas de segurança, ser anunciados com cerimônia. Podem falar com ele sem hesitação. No entanto, uma vez que o rei tenha retornado ao seu palácio, os súditos terão novamente que passar por todos os tipos de protocolo para encontrá-lo. Portanto, obviamente, seus súditos aproveitam a oportunidade ao máximo. Sou do meu amado. O que significa sou do meu amado? Eu estou em arrependimento e desejo retornar à raiz da minha alma que está em Deus. E o meu amado é meu. O que significa essa expressão, o meu amado é meu? É que ele está com toda a sua misericórdia e perdão voltado para mim. Então, é um período que é como se Deus falasse assim, esse mês eu quero atender as pessoas sem protocolos. Esse mês eu quero atender as pessoas livremente. E você pode chegar diante de Deus e fazer... Mas não é chegar para ficar... É para você fazer uma análise de você mesmo. Porque depois, esse rei vai te olhar e te julgar como servo dele. É nesse período que eu preciso convencer o rei de que eu estou arrependido. De que mesmo que eu tenha cometido o pecado mais absurdo, eu quero mudar a minha índole. Eu quero mudar as minhas condições. Eu quero mudar o meu estado. E para isso, amados, nós temos 40 dias. Então, nesse período, o rei está totalmente disponível para que possa nos atender. Os dias desse mês são propícios para absolvição e perdão. Então, amados, é 40 dias que você precisa estar mais contrito. Faça um propósito com Deus. Eu vou ficar esses 40 dias, Deus, do mês de Elu e os 10 dias do mês de Tishrei em arrependimento. Nesses dias, abra mão da sua vaidade. Nesses dias, abra mão do seu orgulho. Nesses dias, abra mão da sua arrogância, de tudo aquilo que você sabe que não faz bem para você, daquilo que você sabe que afasta você do eterno. E aí entre em um período que você vai ficar ali diante de Deus e você vai ver a sua comunhão com Deus simplesmente subir lá em cima. Quando chegar o dia do perdão, você vai se sentir automaticamente uma nova pessoa. Espalhe esse vídeo entre as pessoas que você conhece. Eu tenho certeza que as pessoas que ouvirem esse vídeo e conseguirem levar a sério isso que nós estamos falando, a partir do dia 21 de agosto, você vai ter a sua vida transformada. Se você quer servir a Deus melhor, se você quer ser um servo de Deus melhor, se você quer ver a sua vida espiritual crescer, chegou o tempo em que você vai poder dizer: eu sou do meu amado e o meu amado é meu. Você vai estar contrito para ele e ele vai estar voltado para você. É um período muito especial para a nossa comunhão com Deus. Porque se até 9 de Ave, o que acaba acontecendo? Você tem o pecado predominando. Depois disso, no calendário, no mês de Elu, você tem o perdão reinando. Então, é o período que Moisés ficou diante de Deus intercedendo pelo povo. É o período de você entrar em intercessão pela sua família. É o período de você entrar em intercessão por aquelas pessoas que você conhece. Por pessoas que você está vendo numa situação terrível. Chegou o momento. São 40 dias de graça, de bondade que Deus tem para conosco. E
nesse período, você pode até pensar, mas eu preciso. Precisa, porque nós não vamos receber nada de Deus se nós não tivermos o nosso esforço dedicado para receber algo de Deus. Então nós precisamos fazer isso. Então, amados, está chegando aí o mês de Elu e, como eu já falei, depois nós vamos colocar as orações que, se você não consigo fazer, porque ela é um pouco extensa, não tem problema. Salva como áudio no teu celular, na hora que você for dormir, coloca ela e medita nessa oração. Medita, sabe, passa os 40 dias ouvindo a sequência de 7 dias, 7, 7, 7, 7. E você vai ver que as coisas vão fazer uma diferença terrível. Então, nesse momento, quando acaba esses últimos 40 dias que Moisés está no monte, o que acontece? Ele desce de novo, porque a segunda vez que ele sobe, a primeira vez Deus fez a tábua de pedra para ele. Ele chegou lá e falou: "Tó, Moisés, as 2 tábuas é sua, tal." Agora não. Olha como nós precisamos nos dedicar. Agora Deus pega e fala para Moisés: "Lavra você a tábua de pedra." Então ele teve trabalho. Às vezes nós banalizamos a questão de sermos perdoados por Deus. Nós achamos que Deus é o grande bobão da história, que é só eu chegar para ele e falar: me perdoa, eu estou arrependido. E pronto, ele é o bobão que perdoa todo mundo. Não, amados. Nós temos que ter a consciência de que nós precisamos mostrar para Deus, mostrar para nós, mostrar para o mundo. A Bíblia diz em Hebreus que nós estamos cercados por uma tão grande nuvem de testemunhas. E nós precisamos convencer essa nuvem de testemunhas de que nós estamos arrependidos dos nossos pecados. Olha, Senhor, eu pequei, é verdade, mas não é o que eu queria fazer. E não é o que eu vou continuar fazendo. Então, nós precisamos nos dedicar nesse mês de Elu para que isso. Então, durante esses 21 dias, nós vamos... Desculpa, 21 dias não, é 21 de agosto. A partir de 21 de agosto, nós vamos fazer o quê? Nós vamos começar a nos preparar. E aí, amados, você que vai levar isso a sério, você vai ver a diferença na sua vida espiritual. Sabe, são 40 dias que, se você focar em servir a Deus melhor, se você focar em servir a Deus da maneira que Ele deseja que você sirva, se você focar em agradar o Eterno... Olha, o povo de Israel, quando os espias falaram mal da terra, olha o que Josué fala para o povo. Se o Senhor se agradar, apesar de ter gigantes, apesar de ser uma terra difícil, apesar de ser cidades fortificadas, se o Senhor se agradar de nós, Ele vai nos dar essa terra. Então são 40 dias que eu tenho que fazer com que o Senhor... nos outros dias do ano não precisa, Josué? Precisa. O meu compromisso tem que ser 365 dias do ano com Deus. Só que, nesses 40, amados, é o dia que o palácio ficou aberto. É o dia... Em países que tem monarquia, tem um período do ano que eles abrem o palácio para as pessoas conhecerem, verem o palácio, verem como que é. O palácio está aberto nesses 40 dias. Eu posso entrar diante do rei. Dessa vez, eu não preciso... Olha, vocês lembram da rainha Esther? A rainha Esther, quando foi entrar diante do rei Assuero, ela teve que fazer um monte de protocolos. Nós não precisamos fazer um monte de protocolos. Nós precisamos apenas entrar diante de Deus. Então, começa em 21 de agosto, esse mês de Elu, né? Eu já falei para vocês o significado, que é Ani Ledodivido de Li, eu sou do meu amado e o meu amado é meu. Então, nós vamos colocar a partir do dia 21 as orações que é bom fazer todos os dias. Eu posso fazer mais de uma vez. Faz mais de uma vez. Eu posso ouvir 10 vezes. Vou baixar o áudio e ouvir 10 vezes. Ouça, mas só que não é para você colocar e ficar ouvindo lavando louça. Ouve na hora que você está indo deitar. Uma hora que você senta para você se dedicar aquele tempo exclusivamente para aquela oração. E você vai ver que Deus vai fazer grandes coisas na sua vida. Então, quando nós terminarmos esse período, nós vamos estar prontos
para passarmos por Yom Kippur. E em Yom Kippur, os nossos pecados é o dia que Deus fala, nesse dia não passa nada. E se você... É por isso que muitas vezes nós perdemos as coisas por não conhecermos as coisas bíblicas verdadeiramente. Se você cometeu um pecado esse ano aqui, ó, falando biblicamente, você cometeu um pecado nesse ano aqui e chega no Yom Kippur, você não se arrependeu, você não pediu perdão, você não mostrou arrependimento verdadeiro para Deus. O ano que vem você continua com o peso desse pecado. Por quê? Ah, mas Jesus perdoa. A Bíblia diz que você precisa do sacrifício. Mas quem perdoa é Deus. O texto de João vai dizer assim, nós temos um advogado junto ao Pai. Então, Jesus é o nosso advogado. Mas o Pai vai nos julgar. Deus vai nos julgar. Deus vai olhar para mim. E você está recebendo uma informação valiosíssima para que você tenha um mês super abençoado. Eu tenho certeza que se você conseguir levar isso a sério, serão os 40 melhores dias da sua vida. E você vai chegar no Ano Novo, você vai chegar no Yom Kippur para se apresentar diante de Deus.